Panorama do mercado com as principais notícias do dia 11 de agosto, terça-feira. Hoje começamos com uma reação do mercado ao fechamento de ontem, em razão da alta do petróleo. Isso fez com que as expectativas de inflação fossem novamente levadas para cima. Então fechamos com um petróleo aí na casa de $87 mais ou menos o barril do Brent, o WTI em 80 e quase 82 o barril, e as expectativas de inflação subiram vistas já na curva de juros que teve o seu aumento também na segunda-feira, e isso foi, ruim, porque tivemos um movimento de alta no do Nasdaq e do S&P na semana passada, Nasdaq subindo quase 5%. E agora não talvez não tenhamos um movimento de continuidade, vamos aguardar até quarta-feira, a divulgação do CPI se torna realmente o dado mais relevante, porque existe uma expectativa de que os Estados Unidos possam estar com desaceleração e estagflação, que é o pior cenário para os norte-americanos. Infelizmente, se isso acontecer, probabilidade de alta e desaceleração econômica. A Hammock, que é a presidente do Fed de Cleveland, Beth Hammock, continua fazendo declarações bastante hawkish e disse que talvez fosse o caso de fazer um aumento agora, para depois pensar em aumentos graduais. Então, um momento bastante difícil para economia norte-americana, e provavelmente o CPI vai subir. Como eu disse ontem, o CPI tende a subir porque, tivemos o retorno dos conflitos no Oriente Médio, e os iranianos perceberam que eles têm um poder de barganha com relação ao Estreito de Hormuz, e o petróleo sobe bastante. Então até $85 é um petróleo relativamente administrável aí para os bancos centrais, mas a partir do momento em que esse petróleo começa a orbitar entre 85 e 95 ou acima de 95, é um risco bastante expressivo para os principais bancos centrais e para o crescimento global. Então, é uma grande preocupação, os ativos com duration alta também ficam bastante expostos e deixam o investidor numa posição um pouco delicada. Em relação aos dados macro, não tem muito o que agregar. Realmente tem que aguardar a divulgação dos dados. Hoje no Brasil teremos às 8 horas da manhã a divulgação da ata do Copom, depois teremos também às 9 horas a divulgação do IPCA. Importante na ata do Copom para avaliar qual é o nível de comprometimento do Banco Central em relação a novos cortes, ou se vai realmente deixar a porta aberta para análise de dados, confirmação. Dependendo do que tivermos de CPI na quarta, eu acho que fica bastante difícil para o Banco Central, porque ele certamente está olhando a inflação também lá fora, e isso tem um impacto na condição da política monetária aqui no Brasil. E, sobretudo aqui, eu acho que ainda remanesce uma grande preocupação com a parte de serviços. Então esse é um problema doméstico ligado à inflação que é bastante preocupante. Então, monitorar serviços subjacentes, serviços intensivos em trabalho, a própria alimentação também, então e a difusão. Então esses são os principais pontos para monitorar no IPCA, e o IPCA mais baixo, claro, com serviços benignos e uma ata cautelosa, pode até levar a um fechamento do DI curto. Agora o real provavelmente a gente já está percebendo um real, que tem se depreciado nesses últimos dias. Então ontem quase em 5,11 o câmbio. eh, tem que ter muita cautela nesse momento. Não me parece que teremos, por exemplo, um IPCA forte com ata dovish. Isso acho que dificilmente acontecerá. Eu acho que o Banco Central vem num tom mais hawkish. E aqui no Brasil ainda vamos ter a divulgação dos resultados do BTG hoje de manhã e da B3 também. Então são 2 dados muito importantes. Eu ainda vou falar de dados de outras empresas. Tivemos também o resultado da Embraer, que veio muito forte, inclusive já vou falar da Embraer agora para terminar com o dado da Embraer, que foi na segunda-feira. Em breve veio com um dado muito forte. Teve uma melhoria bastante expressiva em relação ao que o mercado esperava, deu um guidance também que que eleva a expectativa em relação ao que o mercado já tinha no consenso. Uma receita de 2,2 bi, então um crescimento de 23% ano contra ano, o earning per share subiu 177%, e o free cash flow ajustado de $401 milhões, com backlog recorde de 34,5 bi. E como eu disse, teve uma elevação do guidance da margem operacional, ajustada para entre 10% e 10,6%, e dobrou a projeção de free cash flow para $400 milhões. Então, é um resultado que realmente, deixa a tese de Embraer muito forte. Lembrando, não tem oposição, não é recomendação de investimento, nada do que eu falo aqui é recomendação de investimento, é apenas
a minha produção de conteúdo aqui com um viés educativo, para que você se mantenha sempre bem informado. Mas, né, feito esse panorama aqui, eu queria falar, para depois eu vou terminar com alguns resultados, mas eu queria falar da notícia do dia de ontem, que foi a questão de um anúncio da NVIDIA com instituições financeiras que incluem BlackRock, Apollo, Goldman Sachs, entre outras, para fazer um mecanismo de financiamento de US$ 500 bilhões ou mais para bancar a infraestrutura de IA. E, de algum modo, isso foi visto até com um tom bullish, no sentido de que, olha, agora temos uma estrutura que permanece robusta para financiamento da inteligência artificial, da infraestrutura como um todo, principalmente para as empresas de GPU. Se antes a questão era a disponibilidade de GPU, agora a questão é muito mais ligada à escassez de capital, energia e data centers, e aí um financiamento dos grandes players financeiros norte-americanos para possibilitar essa expansão. E num dia também que a Intel levantou US$ 20 bi em emissão de ações, então teve também uma diluição aí do acionista para tentar bancar essa parte de foundry, e o capex de IA de um modo geral, preservando a flexibilidade do balanço. Só que o grande ponto, o que causa um pouco de dúvida, lembrando que já paira aquela dúvida sobre os negócios circulares, a NVIDIA financiar os seus próprios compradores, tem até um vídeo meu no YouTube sobre isso, mas o grande ponto que causa uma dúvida, é porque se criou um mecanismo de financiamento um pouco curioso, para dizer o mínimo, né. Uma plataforma independente de financiamento de computação. Então imagine, por exemplo, uma Apollo, BlackRock, Blackstone, própria Brookfield também que está envolvida, KKR, então tem muito fundo de private equity nisso aqui, e o Goldman Sachs, eles podem criar uma sociedade de propósito específico, levantam capital, então isso aí obviamente se torna um veículo de financiamento, e esse veículo de financiamento faz aporte em data centers, em AI cloud, laboratórios de IA, empresas, e essas empresas, por sua vez, ou essas infraestruturas vão comprar os GPUs da NVIDIA. Então, a NVIDIA acaba ajudando os clientes a financiar a compra e o uso dos seus próprios produtos. Pelo arranjo que eu vi, até o Jensen Huang fez uma entrevista na CNBC ontem, com alguns dos líderes dessas instituições financeiras, é um arranjo que a depreciação não vai ficar no balanço da NVIDIA, obviamente, e não me parece também que esses fundos, esses veículos vão também sofrer com a depreciação. Então, cria-se quase que um novo ativo financeiro, que seria você monetizar uma GPU, só que as GPUs têm um ciclo de vida muito curto pelo ciclo de renovação, né, que você percebe que a NVIDIA vai sempre lançando novos modelos, então teve o Blackwell, depois vai para o Vera Rubin 2.0 e assim vai, e essa depreciação tem sido feita em um lapso temporal muito maior do que o prazo de renovação das GPUs. Então isso causa uma grande dúvida, porque se nós já tínhamos esse ceticismo em relação aos negócios circulares, agora nós temos investidores que injetam, por exemplo, vamos pegar aqui 10 bi num SPV, ou que é um veículo de propósito específico, ou numa infraestrutura de IA, que vai construir, financiar esse data center, por sua vez, vai comprar GPU da NVIDIA, e aí depois a parte de AI Cloud vai pagar pelo uso de computação. Então, é é um ativo que financiado, que pode ser a própria computação da NVIDIA. Então fica esse comentário aqui, porque, são sinais que já vão me causando um pouco de preocupação. Né, não é mais uma questão de disponibilidade de GPU, e sim se existem projetos suficientes para consumir essa quantidade de GPUs. Claro que a NVIDIA tem um balanço muito sólido, posição de caixa, também existe uma estratégia aí do Jensen Huang, na minha opinião, de manter a rentabilidade da empresa, alto ROIC, margem bruta também segue muito elevada, ele não quer trazer o ônus financeiro para o balanço da NVIDIA, né, então esse é um grande ponto, só que o vendor financing continua. Aquela história da NVIDIA ajudar a criar um mercado de crédito, claro que não é ela que está injetando dinheiro no seu comprador, mas ela, de alguma maneira, ela é partícipe de tudo isso que está acontecendo, né. Então fica também a questão da depreciação das GPUs, quem é que vai arcar com essa depreciação? A Meta também estava com uma estratégia similar de criar esses veículos para que a depreciação não passe pelo balanço dela.
Então, novamente, fica aí essa ressalva. Claro que nós vamos ter que continuar monitorando. Hoje mesmo tem o divulgação da CoreWeave, vamos avaliar como é que é o capex da CoreWeave, tá queimando muito caixa, como é que tá o backlog de receitas. Então é mais um modelo de new cloud que nós temos que acompanhar para ver, o que acontece e se essa demanda ainda persiste. E fundamentalmente agora, acompanhar quando olhar para uma NVIDIA, que é a referência do setor, o nível de utilização dos data centers de IA, o crescimento de receita e o retorno sobre as GPUs instaladas, e crédito e alavancagem de compradores de GPUs. Não precisa nem falar da CoreWeave, a alavancagem dessa empresa, o tamanho de alavancagem. Então fica essa ressalva aqui. E outra, temos que ver ainda se a NVIDIA vai ter algum papel de fiadora ou avalista, enfim, garantidora dessa operação, se ela vai ficar com algum risco residual. Isso aí é um problemaço. Por isso que a ação ontem caiu bastante, a ação caiu 2,86, o mercado olha num primeiro momento com ceticismo, né, depois vai analisar com calma. Então esse é um ponto delicado. E também hoje teremos a divulgação da Supermicro Computer. Bom, essa era a principal notícia do dia que eu queria cobrir, porque eu tenho NVIDIA e acho que é uma empresa fundamental para entender todo o ciclo econômico norte-americano, do que está acontecendo nesses últimos anos com a IA. E aí agora, para complementar, eu queria fazer um comentário sobre a JBS. A JBS divulgou resultado, uma das grandes players internacionais da parte de fornecimento de proteínas como um todo, uma empresa extremamente diversificada, que não fica só em proteína bovina, e teve um resultado ruim que decorre da parte da JBS Beef North America, porque o gado no lá nos Estados Unidos, está com uma, grande escassez e na verdade um custo muito elevado que a JBS não está conseguindo, repassar esse preço para o destinatário. Então, isso pressiona muito o spread do frigorífico e a JBS vai acabar pagando caro pelo animal e não consegue repassar isso integralmente, né, no preço da carne. Então ela está no lado ruim do ciclo, a expectativa é que haja uma melhoria no início de 2027, até com uma possibilidade de retomada de importação do gado mexicano, mas, existe na minha visão pelo menos, uma possibilidade de recuperação a partir do ano que vem. E claro, o que preocupa nesse momento é um pouco da alavancagem, né, a alavancagem está em 3,1 nesse momento em relação EBITDA dívida líquida, então já é um ponto um pouco perigoso de métrica de acompanhamento de geração de caixa e do endividamento. Então isso vai acabar pressionando provavelmente a estratégia de buybacks e até, quem sabe, de distribuição de dividendos. Mas, olhando agora de um lado positivo, a operação da Seara foi muito forte, as vendas cresceram em aproximadamente 18%, EBITDA de 380 milhões, margem de 14,9%. Então, apesar de um ciclo ruim do bife americano, temos ainda a diversificação protegendo a empresa. Então tem Seara, tem a parte de aves, porcos, comidas preparadas, Austrália, então a geografia também bastante diversificada, a empresa também entrou na parte de peixes, salmão. Então, nesses momentos do aspecto cíclico da empresa, e a empresa obviamente sabe muito bem disso, ela se beneficia pela sua diversificação. E ainda teve o anúncio que o Wesley Batista Filho vai ser o CEO global a partir de 27, em substituição ao Gilberto Tomazoni, que vai para vice do board. Então, o Tomazoni que foi CEO global por muitos anos, e agora o Wesley Batista Filho, que é um jovem, né, tem 34 anos e foi preparado para isso. Já vinha trabalhando em todas as operações do grupo, e foi alguém que é ligado aos controladores, um herdeiro dos controladores, mas que foi muito preparado para isso. Teve sua vida dedicada e foi formado para assumir esse posto, para assumir essa liderança. Então fica aí também uma notícia muito interessante e parabéns, né, porque afinal de contas é um jovem assumindo uma empresa gigantesca. E ainda vou fazer aqui um rápido comentário também que a dona do Shopee, né, porque eu tenho que falar dessa maneira, senão as pessoas não vão saber quem é, a Sea Limited, também divulgou o resultado, a ação até sobe no pré-market mais ou menos 7%, divulgou uma receita levemente acima do consenso aqui, quase 10% acima do consenso, 7,7 bilhões de dólares. A Shopee, que é a maior divisão, cresceu 48% ano contra ano, lembrando que é uma concorrente do Mercado Livre, o GMV cresceu quase 30%, então é importante que a monetização está crescendo bem acima do volume transacionado, que mostra um take rate maior e avanços em publicidade e logística. Então fica aqui o comentário, uma excelente terça-feira para você e qualquer coisa eu estou nas minhas redes. Um grande abraço e ótima terça.